primeira edição inédita do ano com novidade, o Agro em Minha Vida. Na estreia do quadro aqui no programa, hoje você vai conhecer a história do Bruno, do meio-oeste catarinense. Ele é um dos agricultores responsáveis pela boa safra de pêssego em Santa Catarina. Seca que não dá trégua. Estiagem que atinge principalmente as regiões do oeste catarinense, aliada às altas temperaturas, gera dificuldade na produção agropecuária. Conheça os programas do governo do estado que estimulam as famílias agricultoras a investirem na gestão hídrica na propriedade. E tem também uvas mais resistentes. Pesquisadores da Epagri já têm indicativo de quais variedades de uva vindas da Europa são mais promissoras para a produção de vinhos em Santa Catarina. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagri. Santa Catarina deve produzir 11% a mais de pêssego na safra 2021-2022. O estado é o terceiro maior produtor de pêssego do país. De acordo com a Epagri-Cepa, o volume de produção da atual safra supera 21.500 toneladas da fruta. E um desses fruticultores é o Bruno Cividini, do município de Arroio 30. Vamos conhecer um pouco da história do jovem produtor, contada por ele mesmo. É o quadro O Agro em Minha Vida, que estreia hoje aqui no programa. Acompanhe! Olá pessoal, tudo certo? Me chamo Bruno Cividini, tenho 33 anos, morador de Arroio 30. A propriedade é 10 hectares. Meu pai faz 35 anos que trabalha com a cultura do pêssego. Eu trabalhei 3 anos numa loja agropecuária, aí voltei para casa como sou filho único. Comecei a tocar a propriedade. Aqui na propriedade nós trabalhamos com a cultura do pêssego, ameixa, nectarina, caqui, figo, erva mate, grãos, milho e trigo, cereal de inverno. Em 2016 eu fiz o curso Ação Jovem Rural, onde eu obtive um recurso de R$10.000, fiz uma plantação de caqui e adquiri uma roçadeira. Nos últimos anos aí vim investindo em novas variedades, novas culturas. Os conhecimentos que nós temos aí através de cursos presenciais realizados pela Epagri, dias de campo. Foi realizado recentemente 2 eventos aqui, um de erva mate e um de caqui. Eventos online também, sempre participando e em busca de conhecimento. Os técnicos da cidade que também estão seguindo aqui, visitando, trocando experiência, dando ideias. Trabalhar a sucessão familiar, preparando nossos jovens para sucederem sua propriedade e darem continuidade às atividades até então, é uma das prioridades e metas da Epagri. Trabalhar os nossos jovens para que eles possam suceder a propriedade com eficiência. E é isso que a Epagri vem feito desde 2016, já nos cursos jovens. E o exemplo aqui está o nosso jovem Bruno, que é o exemplo de outros do município, também participaram dos cursos e hoje estão aí na propriedade, com sua propriedade bem estruturada, tendo sua lucratividade, felizes com o que estão fazendo e dando continuidade à atividade agrícola. Eu acho que isso é o que é importante e nós nos sentimos como Epagri muito felizes em fazer isso. Além de buscar novos conhecimentos através dos cursos, eventos da Epagri, do estado, do município em geral, é interessante estar empreendendo, sempre estar empreendendo na propriedade, buscando novas fontes de renda aí para ter um bom retorno e ter uma vida tranquila. A agricultura vale a pena sim. Fiquei fora há alguns anos, voltei, porque eu acho que é um local que você, sabendo trabalhar, sabendo ter
experiências aí, adquirindo experiência, você consegue ter um bom retorno. O que eu digo para os outros jovens, na nossa propriedade já aconteceu a sucessão familiar. Toda a propriedade sou eu que administro, claro, sempre trocando uma ideia com o meu pai. Eu acho que os jovens têm que sentar, conversar com os pais para ter essa liberdade. E então, muito se fala nessa questão da sucessão familiar, do jovem permanecer no campo. Mas não podemos esquecer que o jovem ou qualquer outra pessoa só fica no meio rural se realmente faturar, se tiver seu ganho próprio, se conseguir sobreviver, ele tem uma família para dar conta, ou seja, ele tem que ter nichos de mercado, encontrar situações de comercialização adequada para que ele possa ganhar dinheiro e permanecer no campo alimentando todos nós. Né? Eu sou muito feliz aqui, um lugar tranquilo, perto da cidade, fantástico. No próximo bloco vamos falar da estiagem em Santa Catarina e os programas do governo para ajudar os produtores rurais. Conheça as medidas e veja como acessar os projetos. E ainda hoje, produção de vinhos de alta qualidade. Conheça o projeto que avalia uvas europeias para cultivo por aqui. Fique com a gente, já voltamos! Estamos de volta e falamos agora sobre a seca que atinge algumas regiões catarinenses. E a estiagem, claro, causa prejuízos na produção agrícola. No oeste e extremo oeste, a falta de chuva já reflete na safra de milho e os produtores podem ter perdas de até 50% na colheita. O governo do estado vem acompanhando de perto as consequências da seca, por isso mantém programas especiais que visam minimizar os impactos da estiagem recorrente aqui no estado. Na reportagem a seguir, você vai conhecer os detalhes desses programas e como acessá-los. Nos últimos anos, Santa Catarina vem sendo castigada pela estiagem. A má distribuição de chuvas no meio rural já impactou lavouras, ameaçou criações e até mesmo impediu o abastecimento de água potável para algumas famílias no campo. Para driblar os problemas causados pela falta d'água, o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, oferece programas com crédito especial para os agricultores que tenham interesse em implementar soluções de longo prazo contra a estiagem. Os programas são operacionalizados pela EPAGRE. Nós temos o Água para o Campo, que os produtores acessam até R$150 mil e a Secretaria da Agricultura subsidia o juro. Temos também o ProSolo e Água, que é o Água para Todos. Dentro desse programa nós temos duas linhas. Uma para produtores com DAP, produtores familiares. Eles podem acessar até R$100 mil e eles vão pagar em 5 vezes. Pagando antes do vencimento, até o vencimento, eles terão 50% de desconto. Também temos, dentro desse Água para Todos, o programa para vulnerabilidade social e de renda, onde os produtores com renda até R$50 mil podem acessar R$20 mil, pagam também em 5 anos sem juros, com 75% de desconto. São programas com o objetivo de captar, armazenar, tratar e distribuir a água para as propriedades. A EPAGRE elaborou mais de 500 projetos na linha do Investe Agro Água para o Campo, onde os agricultores investiram mais de R$29 milhões já em cisterna, ou em perfuração de poço, ou em captação de água, dos quais a Secretaria vai subvencionar o juro. E na linha do ProSolo e Água SC foram mais de 2.050 projetos elaborados já, um para cada agricultor, onde os investimentos ficam acima de R$71 milhões já de investimentos,
onde esse é um investimento direto da Secretaria da Agricultura, é para o agricultor lá fazer esses investimentos e que ele retorna depois em 5 anos com 1 ano de carência. A região oeste é uma das que mais sofre com a crise hídrica e, consequentemente, uma das que mais demandou a elaboração de projetos contra a estiagem. O município de Arvoredo, por exemplo, que tem como principal atividade geradora de renda a criação de aves e suínos, enfrentou grandes problemas. Aqui em Arvoredo a gente teve bastante problema com falta d'água, né? Principalmente na última estiagem. Para te ter uma ideia, foram 180 famílias que a gente teve que atender em algum momento, né? E dessas 180 famílias existiam propriedades que dependiam de água para os animais e famílias que estavam sem água potável, né? Então, além do problema de falta de água para as granjas, as famílias às vezes não tinham água nem sequer para dentro de casa, né? Então, o município também ele tem uma deficiência de água superficial. Mesmo com a perfuração de poços, não é suficiente, tem muitos poços dando secos. Então, a alternativa para viabilizar essas atividades no município é a construção de cisternas, principalmente as cisternas que captam água do telhado, que é uma tecnologia ambientalmente correta. As cisternas têm pouco impacto ambiental. Desde o dia 29 de março de 2021, nós fizemos 42 projetos com esse objetivo e foram disponibilizados ou financiados R$1.500.000 para os produtores com esse objetivo. Tendo uma cisterna como essa que a gente vê aqui, depois que ela está cheia, ele consegue fazer pelo menos um lote inteiro sem que caia um pingo de água da chuva, né? Porque é uma cisterna que utiliza a água do telhado, então demora um tempo até que ela enche, mas demora muito mais tempo também para ela esvaziar. Muitas famílias agricultoras já foram contempladas e executaram seus projetos. Por mais que a chuva demore a chegar, eles têm uma boa quantidade de água reservada. É o caso do produtor de suínos Gerson Maier e da família do agricultor Darcy Toqueto. É uma cisterna para captar a água da chuva, qual que a prefeitura não precisa mais puxar, e eu estou muito contente, muito feliz. É de 580 mililitros, eu pego só do coberto, do telhado, do chiqueiro. Uma caixa de água que a gente foi contemplado pelo governo do estado, através da IPAGRE, que a gente que procurou a gente por causa da falta de água, que a gente, quando quer seca, a gente é complicado com falta de água, né? Qual é a capacidade dessa caixa d'água? Ela tem capacidade de 10 mililitros. 10 mililitros. E o que o senhor faz com essa água? O que dá para fazer com ela? A gente coloca para os animais, para a gente também, quando falta água, a gente estoca, no caso, do depósito bom de água, né? Inclusive tem mais caixinhas mais pequenas, a gente coloca nas caixinhas mais pequenas, né? A gente irriga um pouco da verdura na horta, a gente produz, né, verdura e legumes para sustento próprio, no caso, né? Um pouco para vender também. É bom, muito bom. A contrapartida da prefeitura para quem investiu em cisterna foi com horas máquinas. Então hoje quem quiser construir uma cisterna no município de Arvoredo tem 10 horas grátis, 10 horas isentas, né? Que ele vai conseguir fazer o escavo e toda a terraplanagem, toda a infraestrutura para a construção da cisterna sai gratuitamente. A gente já está percebendo uma grande melhora, uma grande diferença nas propriedades que não têm sofrido mais com falta d'água. Então, para 2022, os programas estarão ativos, a gente terá orçamento para fazer os projetos para os agricultores e os agricultores, a partir de janeiro, né, fevereiro, já podem começar a procurar os escritórios para encaminharem os projetos nessas linhas que a gente comentou. A seguir, uvas europeias em terras catarinenses. O projeto da IPAGRE avalia cultivares de outros países para a produção de vinhos. E os resultados iniciais são promissores para a vitivinicultura catarinense. Não perca depois do intervalo. Até já! Vamos falar agora de um assunto que é especialidade do nosso estado:
produção de vinhos de alta qualidade. A EPAGRE e a Universidade Federal de Santa Catarina estão avaliando diferentes variedades de uva vindas da Europa. São videiras resistentes às doenças e obtidas por melhoramento genético. Com o apoio de institutos da Alemanha, Itália e da Hungria, o projeto traz resultados promissores para a vitivinicultura catarinense. O estudo é financiado pela FAPESC, Fundovits e Governo do Estado. Saiba mais na reportagem. Este vinhedo traz informações promissoras para a vitivinicultura catarinense. É um dos experimentos que vem sendo conduzidos pela EPAGRE em 5 regiões do estado, com diferentes altitudes: Água Doce, São Joaquim, Curitibanos, Videira e Uruçanga. Estamos em mais uma safra de uva das variedades denominadas Pive. O termo alemão reúne um grupo de uvas que nos últimos anos foi obtido por melhoramento genético. Essas uvas são resultado do cruzamento de variedades viníferas com espécies selvagens. Então, como é que foram criados, né? Eles fizeram cruzamentos e depois seguidos retocruzamentos, 5, 6 gerações cruzadas de novo com a uva europeia, de modo a perder todas as características indesejáveis das espécies silvestres, né? Mas para também não perder o gênero de resistência, né, eles se basearam também nos avanços da área da biologia molecular, né? Então os genes começaram a ser marcados por marcadores de DNA, então eles puderam ser seguidos. Então, as Pives são variedades praticamente viníferas europeias, mas com alguns genes de resistência. A grande vantagem das variedades Pive é que elas combinam a resistência a doenças com alta qualidade enológica. Assim, é possível produzir vinhos finos com menos custos e menor impacto ambiental. Depois de 8 anos de avaliações a campo, essas uvas vindas da Europa mostram o seu potencial produtivo. Algumas se adaptaram muito bem às nossas condições de solo e de clima, outras nem tanto. Os pesquisadores da EPAGRE já têm um indicativo de quais variedades são mais promissoras para a produção de vinhos de alta qualidade. Uma delas é essa aqui, que é a variedade Felícia, uma variedade com origem na Alemanha, no Instituto Julius Kuhn, que é parceiro do nosso projeto, fica em Wallenhof, na Alemanha. E essa variedade, após todos os anos de teste, tem se destacado por várias de suas características. A primeira delas, vocês podem ver que é a alta produtividade. Nós temos em média, nas safras avaliadas, em média 18 toneladas por hectare colhido nessa variedade e em espaldeira, então com potencial em aumentar ainda mais a produtividade em outros sistemas de condução. Além disso, como destaque, nós temos a super precocidade dela, que pode ser vantagem para alguns locais. Aqui na região de Videira nós colhemos a Felícia em meados de janeiro, e a sua brotação ocorre no final de agosto, início de setembro, né? Que pode ser algum problema para regiões mais frias, mas para quem não tem problema de geada, é uma ótima alternativa essa variedade. Além das características de alta produtividade, a gente vê uma fertilidade de cachos bastante grande. Nós temos em média mais do que 2 cachos por ramo produzido, o que é bem acima da média da maioria das variedades. Um cacho, vocês podem ver um cacho bastante grande, em média ele dá acima de 200 gramas por cacho, bagas grandes, e como grande característica dessas variedades é a resistência, que é o que nos importa. Também outro destaque que nós temos no projeto, da mesma forma, uma variedade desenvolvida na Alemanha pelo Instituto Julius Kuhn, nosso parceiro, é a variedade Calardes Blanc, é uma das variedades mais modernas, mais novas, né, chegando na Europa, e nós aqui em Santa Catarina, né, também testando ela já algumas safras, com um destaque bastante positivo. A gente consegue enxergar claramente uma variedade muito fértil. Nós temos em média quase 3 cachos por ramo, 2,5 cachos por ramo. Ela, enquanto característica, vocês podem ver um cacho médio, não um cacho tão grande quanto a Felícia. É um cacho de aproximadamente 130 gramas, bagas menores. E em termos de característica, ela tem se destacado, inclusive, além do vinho branco tranquilo, também como uma grande possibilidade para espumante. É uma variedade
bastante produtiva também. A gente produz nela pelo menos 15 toneladas por hectare em cada uma das safras, podendo chegar a quase 20 toneladas, a média 16, 17 toneladas por hectare. Nós temos ambições um pouco maiores, né? Porque nós queremos também desenvolver as variedades nossas, né? Que sejam também, incluam a resistência a doenças que são importantes aqui e que se adaptem melhor ao clima nosso, no clima aqui de Santa Catarina, né? Então a primeira geração dessas variedades é resistente basicamente a míldio, que é a doença principal, então permite reduzir enormemente o número de tratamentos químicos. Mas agora a segunda geração está vindo também com resistência ao ídio, que são as duas doenças importantes lá fora. Mas nós temos, por exemplo, uma doença muito importante para nós, que é a antracnose, né? Então nós já mapeamos genes, já estamos incorporando genes de resistência à antracnose nesse material que veio de fora. E nós estamos agora então criando seleções nossas que vão ser resistentes às 3 doenças. E aí o número de tratamentos se reduz drasticamente e vai ser possível produzir uva com um número muito baixo de tratamentos, inclusive para cultivo orgânico ou algo semelhante, né? Safras de uvas resistentes já foram colhidas nos vinhedos experimentais e vinificadas na Estação Experimental de Videira. A qualidade dos vinhos e espumantes agradou, revelando assim o potencial de algumas variedades. Então são 36 variedades que estão sendo avaliadas nesses 5 locais e todas elas vinificadas aqui na Estação Experimental de Videira. A gente tem tido gratas surpresas, né, com os vinhos elaborados através das microvinificações e, obviamente, com destaque para algumas, né? Não somente destaque a campo, que é importante, a parte agronômica e produtiva, mas principalmente na parte de vinhos, né, a parte da qualidade sensorial e gustativa desses vinhos. O que é algo interessante também nas avaliações que fizemos, as avaliações sensoriais, que, por exemplo, em regiões mais altas, como São Joaquim, Água Doce, a gente tem uma característica para esses vinhos, de vinhos mais florais, vinhos mais, digamos assim, mais neutros, com corpos interessantes e mineralidade. E em regiões um pouco mais baixas, como a região de Uruçanga, e mesmo aqui na região da Estação Experimental de Videira, no Vale do Rio do Peixe, a gente tem essas variedades produzindo vinhos muito frutados, muita banana, muita fruta branca, pera. Então são vinhos interessantes, né, do ponto de vista comercial para os produtores, que a gente pode ter vinhos mais neutros e vinhos mais frutados. Então, com certeza, são variedades que irão despontar aí no cenário vitivinícola nacional. A pesquisa com as uvas resistentes vem sendo conduzida pela EPAGRE e pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com 2 institutos de pesquisa europeus, um da Itália e outro da Alemanha. O estudo é financiado pela FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, e parte do recurso vem do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura de Santa Catarina. O nosso grande financiador do projeto no início foi a FAPESC e o Fundo VITS, e desde o ano passado, desde 2021, nós temos um outro grande parceiro, que é a Secretaria da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, por meio de um recurso do Fundo de Desenvolvimento Rural e aprovado pelo CD Rural, que proporcionou que essa pesquisa não parasse. Então, até o final do ano de 2023, nós vamos seguir fazendo pesquisas e podendo indicar, lançar novas variedades resistentes para Santa Catarina e para o restante do Brasil. E a edição de hoje do SC Agricultura está terminando, mas você pode continuar bem informado seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Fique sempre atualizado sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!